Estamos aqui no terceiro Meeting Internacional IBRAMED, com a presença do Dr. Carlos Penfield. É uma coisa bastante recorrente que a gente vê no meio acadêmico, no meio principalmente dos profissionais que estão hoje na área, os egressos, né? Essa dificuldade na contenção dos sinais e sintomas. Sim. Muitas vezes eu acredito isso a falta de conhecimento das bases de fisiologia. E hoje você abordou de uma forma bastante brilhante a dor, que é o nosso dia a dia, né? É a primeira queixa do nosso paciente. Então, o que você trouxe hoje aqui no meeting? O que você sentiu em relação a isso? Que se falou muito sobre eletroanalgesia, principalmente no primeiro dia, e essa relevância de primeiro se conhecer a dor para depois saber a melhor modalidade. Exato. Obrigado pela participação, pelo elogio. Eu acho que o que faz o paciente ir à clínica é a dor. Entendo. Dificilmente ele não vai se não tiver dor, né? Então, e eu acho que na nossa formação de fisioterapeuta ainda é um pouco, vamos dizer, precária, mas falta muito ainda de ciências básicas, né? De conhecer um pouco mais de ciência celular, do que acontece. E atualmente o mundo gira em torno de fator de crescimento, células troncos e terapia celular. Ou seja, então acho que nós automaticamente temos que resgatar um pouco as ciências básicas, não tem como, a gente tem que voltar atrás. E essa visão um pouco mais de reparo tecidual, a visão de entender o que ocorre no local da lesão, eu acho que falta um pouquinho a gente resgatar, né? Eu sinto isso às vezes, como você mencionou, que diversos alunos ou egressos me procuram até no dia a dia e falam: não consigo que aquele paciente diminua a dor ou ele se cronificou, e realmente falta o início, que é a base, o início do reparo da lesão, que ocorre na fase inflamatória aguda, né? Foi mais elucidar e mostrar alguns caminhos, nem tanto tão fisiológicos, né? Mas trazer a fisiologia para a clínica. Eu gosto de fazer esse link, essa associação de clínica, o que nós temos no dia a dia e o que acontece por trás disso tudo que a gente não enxerga no paciente. A gente só sabe enxergar depois que a gente consegue ler e entender melhor a complexidade da dor, por exemplo, que é fantástica, né? Isso é bastante evidente nos dias atuais, que assim, as pessoas se preocupam muito no tratamento, mas não se preocupam em saber a origem da dor, né? Então vamos tratar a dor, a única preocupação que eu vejo recorrente é se a dor é aguda ou crônica, mas em determinados momentos só essa informação ela não vai ser o suficiente para a gente fazer o que nós estamos prometendo para o paciente, que é o quê? É reverter totalmente o processo. Né? E aí entra, acho que isso que você está dizendo, né, em relação a esse estudo um pouquinho mais aprofundado de como funcionam as coisas, né? Perfeito. Acho que um fator importante é, como você tem na aula, a dor ela é multidimensional e ela é interdisciplinar. Então acho que o paciente não precisa nem falar que ele melhorou da dor. É só você ver o paciente no outro dia, ela vem arrumada, ela vem com o cabelo diferente, melhorou. Pode ter certeza, porque está relacionado ao comportamento cognitivo, à parte psicológica, que a gente às vezes não enxerga, né? E esse processo todo de entendimento, às vezes a dor até foi. E aí vem aquela questão que já não está mais na periferia, não está mais naquele processo inflamatório e já tem uma sensibilização central do sistema nervoso. E são poucos fisioterapeutas que enxergam esse processo. Às vezes nós ficamos num caso crônico, local, focado na periferia, e o paciente faz uma artroplastia e continua a dor. A dor teoricamente seria um motor causal, né? Periférico. E aí não consegue entender o porquê. Claro. É básico, óbvio, depois que você começa a compreender um pouco a complexidade dessa dor. Mas eu acho que a interdisciplinaridade e a dor multidimensional a gente tem que compreender dessa forma. Acho que nós temos que entender isso. No seu entendimento, você acha que essa falha do terapeuta em relação a isso, ela vem por uma falta de atenção a essas características que você falou que o paciente vai demonstrando ou para melhor ou para pior durante o tratamento, ou você acha que é um erro de avaliação ou falta de atenção do fisioterapeuta nos resultados e analisar esses resultados para fazer uma pós-avaliação, que se preocupa muito com a avaliação inicial e não nas avaliações consecutivas, para que a gente tenha um termômetro de como isso está funcionando. Você acha que é uma falta de atenção das respostas do paciente ou um déficit de análise, ou por falta de conhecimento, ou de aprofundamento de explicações como a fisiologia, ou como você mesmo disse, todas as características da dor? Olha, eu acho que são as duas coisas, mas eu acho que a falta
da reavaliação do paciente, eu acho que é primordial. E isso acho que o sistema acaba deixando... Nós estamos falando para 90% dos fisioterapeutas, por exemplo, não para uma parcela pequena que tem a oportunidade de atender o seu paciente único exclusivamente, bem financeiramente. A maioria atende um número enorme de pacientes e que acabam fazendo uma vista grossa. Não tem como você tratar um paciente com dor, principalmente crônica, com vários pacientes ao mesmo tempo. Esse paciente ele precisa de uma atenção. Uma análise praticamente, uma análise individualizada, né? E eu acho que não é só culpa do fisioterapeuta, também mas acho que não é só isso. Acho que o sistema gera um pouco que a gente não capte o paciente independentemente, que trate ele com cuidado. Acho que não. Tanto que os casos que nós mais encontramos os pacientes com dor crônicas articulares e sendo atendidos apenas com estimulação elétrica só, um exemplo. Só faz estimulação elétrica, deixa o paciente num canto e nunca vai melhorar. Acho ele não é um paciente, um ser humano completo. Exatamente. Ele é um segmento, um joelho, um ombro, uma coluna. Isso mudou um pouco, né? Acho que tanto bater nessa tecla já mudou. Só que ainda o sistema faz a gente pensar. Força a gente pensar dessa forma. Ou faz que a gente entre numa fase de uma pseudo-desculpa de não aprofundarmos mais essa observação, né? E a própria formação do aluno, do fisioterapeuta, voltado um pouco, não só à pesquisa, obviamente, mas mostrar a importância do aluno estudar. Isso acho que às vezes o aluno se forma e não sabe o quanto a fisioterapia vamos falar, você tem que se dedicar 100% e estudar muito a fundo, senão você não consegue distinguir esses pacientes. Eu sempre digo para os meus alunos que o profissional ele tem que ser inquieto. Exatamente. Ele não pode se colocar numa zona de conforto. Principalmente a área da saúde, né? Exato, que está sempre mudando, né? Sempre tem coisa. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Viu? Mais uma vez, parabéns. As suas informações são coisas assim muito relevantes e que fazem com que a gente entenda toda a outra gama de informação que foi passada. Se não tem a sua base, é difícil de entender as outras coisas. Muito obrigado pela sua presença ao meeting aqui. Obrigado.